Olá! O objetivo de nossa aula é buscar entender que a relação que ocorre dentro do período simples entre os termos de uma oração também ocorre dentro do período composto entre as orações. Por isso, iremos estudar sintaxe do período composto, parte 2. Período composto por subordinação. Agora, precisamos também entender, buscar o entendimento daquilo que se escreve. No estudo da oração subordinada adverbial e da oração coordenada, é preciso buscar também o entendimento no texto. Vamos entender primeiro o esquema. Nós temos os períodos compostos por subordinação e dentro do período composto por subordinação, sabemos que quando uma oração exerce função sintática, ela é chamada de oração subordinada. Por isso, período composto por subordinação. Nós temos as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem função sintática de substantivo. Temos as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que exercem função sintática de adjetivo. E temos as orações subordinadas adverbiais. Agora, nós vamos entender, vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Vejam que como há orações que nascem de substantivo e de adjetivo, há orações também que nascem de advérbios, de locuções adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são as que exercem função sintática própria de adjunto adverbial. Reparem no primeiro exemplo. Ao toque do sinal sairemos. Olhem só, eu tenho apenas um verbo, sairemos. E quem sai, sai. Então, verbo intransitivo. E quem sairá ao toque do sinal? Nós, sujeito oculto. Sobrou esse elemento ao toque do sinal. E reparem que ele indica uma circunstância de tempo. Vejam que circunstância, né, é serviço próprio do advérbio, da locução adverbial. O que faz um advérbio, uma locução adverbial? Determina as circunstâncias. Certo? Por isso que eu tenho aí, ao toque do sinal, um termo chamado circunstancial. Ou o adjunto adverbial. Como indica tempo? Adjunto adverbial de tempo. Vejam que o período é simples. E quando o período é simples é porque eu tenho apenas uma oração. E quando eu tenho uma oração, ela reina absoluto. Por isso chamada de oração absoluta. Agora reparem que eu posso transformar ao toque do sinal por quando tocar o sinal. Então, quando tocar o sinal, sairemos. Olha só que interessante isso, gente. Como eu posso escrever as mesmas coisas de forma diferente, sem repetir as coisas muito bem. Não se esqueça de que o assunto que você está aqui vendo não é só para você resolver a sua questão objetiva da prova do concurso, mas é também para você produzir uma boa redação, porque está se tornando prática comum nas provas de concurso hoje, né, você também produzir um texto. Então, procure esse entendimento, busque comigo aqui, vamos lá, fica comigo aí, olha só. Quando tocar o sinal, sairemos. Agora eu tenho dois verbos, tocar e sairemos. Então eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Reparem que sairemos é a oração principal. E quando tocar o sinal, determina uma circunstância de tempo com relação à oração principal. Por isso aí, nós temos a oração subordinada adverbial. O que eu quero que você repare nesse exemplo? Que eu peguei um adjunto adverbial ao toque do sinal e transformei em oração quando tocar o sinal. Então, para mostrar para você que há orações que também nascem de adjunto adverbial, por isso a chamada oração subordinada adverbial. Quantas orações subordinadas adverbiais? Nós temos 9 circunstâncias indicadas por elas. Nós temos aquela que faz papel de adjunto adverbial de causa, outra de adjunto adverbial de condição, adjunto adverbial de consequência, adjunto adverbial de concessão, de comparação, adjunto adverbial de conformidade, finalidade, proporção
e tempo. Claro que normalmente não se cobra tudo isso numa prova de concurso, já disse para vocês. A instituição mais moderna, mais evoluída, ela não quer saber se você sabe o nome da oração. Ela quer saber se você entende a relação. Então não vai perguntar para você necessariamente, assinale a alternativa que tem uma oração subordinada adverbial causal. Ela quer saber se a expressão que está lá determina, se você entende que ela determina uma relação de causa. Certo? Então vamos começar aí. A primeira oração, subordinada adverbial causal, faz papel de adjunto adverbial de causa. E olhem só, ela indica, portanto, uma circunstância de causa. E o que eu preciso entender é que toda causa tem seu efeito. Toda causa tem sua consequência. Olhe só o exemplo. Eu te amo porque tu és maravilhosa. Repare que eu tenho a primeira oração, eu te amo. E tenho a segunda oração, porque tu és maravilhosa, que é a causa. É o que motiva esse amor. Então, eu preciso entender com bastante clareza isso. Eu preciso ver que no porquê tu és maravilhosa é a causa. E no eu te amo é uma consequência, porque toda causa tem seu efeito, tem sua consequência. Isso tem provocado erros numa prova de bons alunos, por confundir a causa com a consequência. E por que que a Fundação Carlos Chagas sempre cobra isso? Está em todas as provas dela, gente. De cada 40 provas, só falha em uma essa relação de causa e consequência. Porque normalmente se confunde. Então, cuidado, observe as conjunções, como, porque, uma vez que, visto que, já que, como, pois e porquanto. Elas são usadas exatamente para determinar essa circunstância de causa. Tanto que eu posso falar, eu te amo, uma vez que tu és maravilhosa. Eu poderia inverter, como tu és maravilhosa, eu te amo. Muito atentos a isso. É preciso entender uma outra coisa no entendimento da oração, no estudo da oração subordinada adverbial, porque ela também faz parte da questão de pontuação. Vejam que eu tenho a primeira oração principal, eu te amo. Daí eu tenho a oração subordinada adverbial, porque tu és maravilhosa. Reparem que eu não coloquei uma vírgula ali depois de amo, mas eu poderia ter colocado, porque a vírgula aqui, a presença da vírgula, é opcional, é facultativa. Então, porque tu és maravilhosa, que é a causa de eu te amo, é a chamada oração subordinada adverbial causal. Como estava com fome, fui almoçar. Por que estava com fome, fui almoçar? Uma vez que estava com fome, fui almoçar. Reparem, como estava com fome. A fome motivou essa ação do ir almoçar. Por isso eu tenho mais uma vez uma oração subordinada adverbial causal. Porque é a motivadora do fui almoçar, que é o seu efeito, que é a sua consequência. Porque uma vez que visto o que, já que, como, pois e porquanto, são os principais elementos coesivos para que introduzem a oração subordinada adverbial causal. Veja uma condição. A condição estabelece um fato que vai provocar a outra ação se estiver de acordo. Vejam só, as orações subordinadas adverbiais condicionais indicam uma circunstância de condição para que se realize o fato da outra oração. Olhe só o exemplo. Ele virá se insistimos um pouco mais. Se insistimos um pouco mais, ele virá. Atenção especial para a prova do CESP aqui. Vejam que na causa e consequência eu chamei a sua atenção para a prova da Fundação Carlos Chagas. Aqui na condição, a condição é a vedete, tá, da prova do CESP. Se aparecer um sendo texto escolhido por eles, eles vão cobrar. Por quê? Vejam só, os principais elementos coesivos para a condição é caso, se e desde que. Ele virá se insistimos um pouco mais. O que o CESP vai fazer? Ele não quer saber se você sabe que isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Ele quer saber a aplicação dessa conjunção se. Ele vai propor a troca do se pelo caso. Agora preste muito atenção. O se trabalha com o verbo no futuro do subjuntivo.
se eu vier, se eu insistir, se tu insistires, se ele insistir, se nós insistirmos, se vós insistirdes, se eles insistirem. Futuro do subjuntivo. Se eu trocar o ser pelo caso, eu vou ter que mudar o tempo do verbo. Vai ter que ser presente do subjuntivo. Ele virá caso insistamos um pouco mais. Que eu insista, que tu insistas, que ele insista, que nós insistamos, que vós insistais, que eles insistam. Veja bem uma coisa. Como que essa afirmativa do CESP tem que ficar para você concordar com certo? O CESP diz assim: é possível substituir o elemento C na linha 2 do texto por caso, sem provocar mudança de sentido ou comprometer a argumentação textual. Mas para manter a correção gramatical, torna-se necessária uma adaptação verbal. Certo? Reparem que ele não vai dizer qual é o verbo. Essa é uma obrigação sua, porque faz parte do entendimento. Então, se eu tirar o C para colocar o caso, eu tenho que fazer uma adaptação verbal. Não esqueça isso. Cai na prova do CESP. Da ESAF também. Da ESAF também. Não esqueçam isso. Muito bem. Se insistirmos um pouco mais, é uma condição para que ele venha. Então, oração subordinada adverbial condicional. Caso ele venha, eu também virei. Vejam, estabeleci uma condição para a minha vinda. A vinda dele. Portanto, mais uma vez, uma oração subordinada adverbial condicional. Vamos falar da consecutiva. Eu falei há pouco da causal. E onde tem uma causa, tem uma consequência. Onde tem uma consequência, tem uma causa. Fundação Carlos Chagas vai cobrar esse negócio. Fique muito atento a isso. As orações subordinadas adverbiais consecutivas determinam uma circunstância de consequência que é efeito do que se declara na oração principal. Vejam aí. Estava tão nervoso que reagiu com violência. Essa reação com violência tem uma causa, que é estar nervoso. Mas veja aqui a conjunção que está onde se fala da violência. Então eu tenho uma consequência. Oração subordinada adverbial consecutiva. Vejam que eu tenho respectivamente uma relação de causa e consequência, que é isso que mais a Fundação pede. Assinar a alternativa que apresenta uma relação de causa e consequência respectivamente. Se é respectivamente, eu tenho que ter primeiro a causa e depois a consequência. E aqui eu tenho. Estava tão nervoso que reagiu com violência. Simples. Grava isso. Tão que, tanto que, tamanho que, tamanha que. São os principais elementos coesivos para determinar essa relação de causa e consequência ou para indicar a oração subordinada adverbial consecutiva. Estava com tanta fome que fui almoçar. Olha o tão que, tanto que, tamanho que. Mais uma vez eu tenho uma relação de causa e consequência. E ir almoçar é a consequência de estar com fome. Por isso, oração subordinada adverbial consecutiva. Vamos falar da concessão. Concessão cai no CESP, na Fundação, na ESAF. E quando eu disse para vocês no início que eu preciso entender, eu preciso buscar o entendimento também do que está escrito no texto, eu tenho que saber o que é uma concessão também. A concessão é uma coisa meio esquisitinha, sabe? As orações subordinadas adverbiais concessivas determinam um fato que, podendo interferir na realização daquilo que contém a oração principal, não interfere. Que tirei daí? Não entendi nada. Gente, é a ideia da exceção. A exceção ajuda bastante a entender a concessão. Olhem só, mesmo que façamos o trabalho, o professor não nos dará nota. É normal que você faça o trabalho e ganhe nota. Eu não sei por quê. Porque é obrigação de todo estudante fazer o trabalho. Mas, normalmente os professores dão nota. Esse vai dar? Não. Então, esse mesmo que está determinando essa circunstância de concessão. Por isso, oração subordinada adverbial concessiva. Mesmo que, ainda que, embora, apesar de que e conquanto, são os principais elementos coesivos para determinar uma circunstância de concessão. Veja só. Embora façamos o trabalho, o professor não nos dará nota. Conquanto façamos o trabalho, o professor não nos dará nota. Muito atentos a isso. Pega a ideia da exceção. Todo professor dá nota, esse não vai dar. Certo? Por isso uma concessão. Olha o próximo exemplo.
embora tenha estudado muito, não foi aprovado. Todo mundo estuda para ser aprovado, né? E todo mundo que estuda é aprovado. Esse foi? Não. A ideia é da exceção. Portanto, embora tenha estudado muito, estabelece uma circunstância de concessão com relação a não ser aprovado. Por isso, oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Atento a isso, mesmo que, ainda que, embora, apesar de que e conquanto, são os principais elementos coesivos para determinar uma circunstância de concessão. A comparação eu acho uma das mais simples, mais tranquilas. Porque as ações se repetirão nas duas orações. As orações subordinadas adverbiais comparativas determinam a circunstância de comparação com o elemento presente na oração principal. Veja só. Eles sempre foram como foram os pais. Eu pus o verbo entre parênteses, porque normalmente na escrita de um bom texto se evita a repetição do verbo. Então normalmente eles vão escrever assim, eles sempre foram como os pais quando pequenos. Os elementos coesivos, como, tal qual, igual, o mais aplicado normalmente numa prova de concurso, quando aparece a comparação, é o como. Exatamente porque o pessoal confunde, nós temos como na causa, que é igual ao porquê, né? Nós temos o como, vamos ter o como na conformidade, que é igual a conforme. E esse como aqui, você pode usar uma expressãozinha muito comum, usada todos os dias. Como, quando como for igual a que nem, que é da linguagem nossa popular do dia a dia, é uma comparação. Então, eles sempre foram como foram os pais. Por isso, uma oração subordinada adverbial comparativa. Ela dança como sua mãe dançava. Veja, o como está estabelecendo a mesma relação que ocorre numa oração, ocorre na outra também. Por isso, oração subordinada adverbial comparativa. Conformidade. As orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem um fato que está de acordo com o que se declara na oração principal. Segundo, conforme. Olha o exemplo. Fazia tudo como o velho pai ensinou. Fazia tudo conforme o velho pai ensinou. Segundo o que o velho pai ensinou. Consoante ao que o velho pai ensinou. Por isso, oração subordinada adverbial conformativa. Tudo aconteceu como o velho sábio disse. De acordo com o que o velho sábio disse. Segundo o que o velho sábio disse. Conforme o que o velho sábio disse. Veja o como aí presente. Sempre presente em prova também. Oração subordinada adverbial conformativa. Vejam que todas as vezes que eu tenho a primeira, é a principal. E depois eu tenho a subordinada adverbial, a presença da vírgula é opcional, facultativa. Finalidade. As orações subordinadas adverbiais finais determinam circunstância de finalidade do que se declara na oração principal. Elementos comuns, os mais usados, é o para quê e o a fim de quê. Para quê e a fim de quê. Vejam que o para equivale a fim de. Certo? Então, olha um exemplo. Orai para que não entreis em tentação. Orai para quê? A fim de que não entreis em tentação. Então eu tenho aí uma oração subordinada adverbial final. Olha o outro exemplo. Trabalha muito para que sua casa seja construída. Trabalha muito a fim de que sua casa seja construída. Oração subordinada adverbial final, que é aquilo que expressa uma finalidade do que está escrito na outra oração. A proporção. As orações subordinadas adverbiais proporcionais determinam os fatos que aumentam ou diminuem em relação ao que se declara na oração principal. À medida que falta produto no mercado, mais o preço sobe. Dá aquela ideia da balança, põe peso aqui, sobe aqui na mesma proporção. Oração subordinada adverbial proporcional. Agora preste atenção no elemento que a introduz, no elemento coesivo que a introduz, chamada de locução conjuntiva. À medida que, à proporção que. Quanto mais falta produto no mercado, mais o preço sobe. Sempre que esse à medida que, à proporção que equivaler a quanto mais, gente, vai ocorrer crase, tá? Porque é uma locução conjuntiva. Grava isso daí que você nunca vai esquecer esse negócio, não. Não vai ficar gastando o cérebro com outras coisas lá. Fique atento nisso. Veja que a gente vai estudando as orações subordinadas, né? E elas vão ajudando em vários outros assuntos.
né? Vai ajudando a gente a entender. O professor só precisa chamar a atenção para isso. À medida que, à proporção que, quando equivaleria a quanto mais, ocorre crase nesse aí. Beleza? Oração subordinada adverbial proporcional. O próximo exemplo aí, quanto mais o tempo passa, mais agitado ele fica. À medida que o tempo passa, mais agitado ele fica. À proporção que o tempo passa, mais agitado ele fica. Oração subordinada adverbial proporcional. Tempo. Muito cobrado às vezes. Quando eu dou aula por aí, muitas vezes a gente aprende dois mal. Mal com L e mal com U. O mal com L que é igual a bem, o mal que é antônimo de bem, e o mal com U que é antônimo de bom. Existe um mal que ninguém ensina e que aparece na prova de concurso, que é o mal que eu posso usar aqui no tempo. As orações subordinadas adverbiais temporais indicam o momento em que se deu a ação expressa na oração principal. Olha só. Quando você partiu, meu viver tornou-se vazio. Logo que você partiu, assim que você partiu, mal você partiu. Esse mal é com L. É uma conjunção que equivale a quando, assim que. Conjunção de que ninguém fala por aí, fica ligado nesse negócio que cai. E eu tenho que saber isso porque, olha só o que está antes, a oração subordinada adverbial temporal. Eu tenho primeiro a adverbial, depois eu tenho a principal, a presença da vírgula é obrigatório, gente. Você não pode esquecer essa vírgula aí, o CESP vai perguntar isso. A pausa após a forma verbal partiu na linha 2 do texto pode ser retirada sem provocar incorreção gramatical ou mudança de sentido, por se tratar de pontuação facultativa? Claro que não, está errado, é obrigatório. Eu tenho primeiro a adverbial, depois a principal, presença da vírgula, obrigatório. Obrigatório, está aí. Certo? Então, eu preciso entender. Repare que muita dessa coisa vem do nosso entendimento, entender tempo, entender causa, entender consequência. Certo? É entender essas relações. Normalmente não se pede o nome da oração, a classificação da oração, mas sim se cobra a relação, essa circunstância que é determinada entre elas. Vamos falar do período composto por coordenação. Não gosto daquela afirmação da gramática de que a oração coordenada é a oração independente. É bem verdade que ela é independente, mas todo mundo pensa que ela é independente porque dá para ler sozinha. Claro que não. Ela é independente porque não exerce função sintática. Vejam que as subordinadas exercem função sintática, por isso não são independentes, elas são subordinadas. Então, a oração coordenada é aquela que não exerce função sintática. Vai passar 10 dias, 20 dias, um mês, tentando estabelecer a função sintática dela e vai desistir porque isso não consegue. Coordenadas são as orações que não exercem função sintática e funcionam da seguinte forma. Orações coordenadas. Temos dois tipos de orações coordenadas. A chamada de assindética. Assindética quer dizer sem conjunção. A palavra sindética se formou-se aí de síndeton, grego, que quer dizer conjunção. Esse a é um prefixo de negação. Por isso que a assindética quer dizer sem conjunção. Então, se ela não exerce função sintática e não tem conjunção, ela é chamada de oração coordenada assindética. Tradução. O que é oração coordenada assindética? Significa oração que não exerce função sintática e não tem conjunção. Certo? Daí nós temos as orações coordenadas que têm conjunção. E por ter conjunção, irá se estabelecer uma relação entre elas de ideias. Porque essas conjunções, elas têm essa função de estabelecer alguma ideia. Então vejam só, são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Tradução, oração coordenada sindética. É uma oração que não exerce função sintática e tem conjunção. E ainda nós temos a aditiva, a adversativa, a alternativa, a explicativa e a conclusiva. Portanto, são 5. Sabem qual é a mais cobrada aí? Nas provas de concurso? A adversativa. E anote aí, aquela que indica ideia de oposição. Porque não vai cair na prova de vocês a adversativa. Pode cair oposição, adversidade e contrariedade, menos adversativa.
Como eles fazem com as adverbiais, eles fazem com as coordenadas. Eles cobram aquilo que ela expressa. E se você sabe aquilo que ela expressa, você sabe o nome, é lógico. Então, a adversativa, ela indica uma ideia de adversidade, oposição, contrariedade. Fica ligado nisso daí. Vamos lá, então. As orações coordenadas assindéticas. Já disse para vocês que não tem conjunção. Orações que não apresentam conjunção, que as ligam à oração anterior. Reparem só esse exemplo. Levantei-me, tomei um banho, fui trabalhar. São 3 ações consecutivas. A ação de levantar, de tomar um banho e de ir trabalhar. Mas eu não tenho conjunções que as liguem. Conjunções que as liguem uma à outra. Por isso, são orações coordenadas assindéticas. Não exercem função sintática e não têm conjunção. Daí nós temos as orações que têm conjunções, que são chamadas sindéticas. E a primeira que nós vamos ver aí é aquela que indica a ideia de adição. O mais comum é vir ligado pela conjunção e. É o mais comum. Assim como você usa na matemática o e para somar, para adicionar, você também usa nessas orações. Exprime uma ideia de adição. É chamada de oração coordenada aditiva, mas ela vai cair pela ação que ela expressa, pela ideia que ela expressa, adição. Olhem aí então o exemplo. Não fui à festa e nem estudei. Ficando inútil, né? Não estuda, não vai à festa, não faz nada. Não fui à festa e nem estudei. Vejam que esse e está exprimindo uma soma de ações. Por isso chamada oração coordenada sindética aditiva. Na oração coordenada adversativa, e nós vamos estabelecer um paralelo entre essas duas, preste atenção, indica uma ideia de oposição à adversativa. Gostaríamos de ir à festa, mas não temos dinheiro. Preste atenção, CESP vai cobrar, ESAF vai cobrar, Fundação Carlos Chagas vai cobrar, todo mundo cobra isso. E você não pode perder uma questão dessa. Os outros vão perder, você não, os outros são os outros. Você é um cara diferenciado. Gostaríamos de ir à festa, mas não temos dinheiro. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque vem tudo na mesma informação. Vem tudo expressa no mesmo enunciado. Portanto, prestem atenção. Nós vimos aí as orações subordinadas adverbiais. Quando eu tenho primeiro a principal, depois a adverbial, a presença da vírgula é opcional. Quando eu tenho primeiro a adverbial, depois a principal, a presença da vírgula é obrigatória. É assim que funciona nas orações adverbiais. Como que funciona na oração coordenada? Então escute bem. Todas devem ser isoladas por vírgula, independentemente da ordem que estão expressas na oração. Todas têm que ser isoladas por vírgula. Mas grava aí. Salvo aquela que é ligada pela conjunção e. Desde que o sujeito dessas duas orações seja o mesmo. Vejam só. Não fui à festa e nem estudei. O exemplo que eu dei para adição. Não fui à festa e nem estudei. Quem não foi à festa? Eu. Quem não estudou? Eu. Eu tenho duas orações coordenadas sindéticas. A segunda expressa uma ideia de adição. E vejam que eu não usei a vírgula. Sendo que todas têm que ser isoladas por vírgula. Mas nesse caso há um fato que eu devo observar. O sujeito das duas é o mesmo. Então eu não posso colocar a vírgula. Só nesse caso. Voltando a quem indica oposição, a adversativa. Gostaríamos de ir à festa, mas não temos dinheiro. O CESP, ele vai propor. O CESP e a ESAF vão propor a troca. Na prova da Fundação Carlos Chagas já vem pronto para você. A forma de cobrança é diferente. Eles querem saber se você está atento e você sabe aquilo. Eles nem vão falar o que é aquilo. Agora a Fundação e o CESP são mais carinhosos. Desculpe, a ESAF e o CESP são mais carinhosos. Eles vão dizer, prestem atenção então. Lá está, por acaso, essa frase no texto. Gostaríamos de ir à festa, mas não temos dinheiro. Está lá na linha 2 do texto.
Olha o que eles vão dizer. É possível substituir o elemento coesivo mas por e, sem provocar alteração de sentido entre as orações. Mas para manter a correção gramatical, torna-se necessária a retirada da vírgula. Afirmativa corretíssima. Mas como que tirou e não é para adição e o mais é para oposição? Pois é, né? A gente decora isso por aí. Aí que dá decorar conjunção. Eu passei minha vida decorando conjunção, não aprendi nada. Só quando eu comecei a entender esse negócio aqui. Então não adianta decorar conjunção. Preste atenção. Coloca o e. Gostaríamos de ir à festa e não temos dinheiro. Por acaso não ter dinheiro não continua sendo uma oposição, mesmo com a conjunção e, quanto à vontade de ir à festa, gente? Continua sendo uma oposição. E será cobrado isso. Só prestem atenção. Para eu colocar o e no lugar do mas, eu tenho que retirar a vírgula. Por quê? Quem gostaria de ir à festa? Nós. Quem não tem dinheiro? Nós. O sujeito das duas orações é o mesmo. Se eu colocar o e no lugar do mas, para manter a correção gramatical, eu vou ter que retirar a vírgula aí. A tempo, cai. Fundação CESP ESAF. É cobrado. Então, mas não temos dinheiro é uma oração coordenada sindética adversativa porque ela expressa uma ideia de oposição, de contrariedade, de adversidade com relação a outra oração. A oração coordenada alternativa expressa a ideia de fatos que se alternam, se excluem entre si. Veja o exemplo. Ora estudo, ora faço festa. E são introduzidas, e as duas são porque as duas têm elemento coesivo, né? Orações coordenadas sindéticas alternativas. E elas podem ser introduzidas com ou, ora, quer, já, seja, para determinar, né, essa ideia de alternância. Outra oração importantíssima. A oração coordenada sindética explicativa. Quero chamar a sua atenção para estabelecer uma comparação com a oração subordinada adverbial causal. Veja que os elementos que introduzem a oração subordinada adverbial causal serão os mesmos para introduzir a oração coordenada sindética explicativa. Porque uma vez que, visto que, já que, como, pois e porquanto. Então, qual é a diferença entre a explicação e a causal? A diferença está no fato de que uma causa tem uma consequência. Enquanto que uma explicação, não tem consequência. Então eu vou perceber a diferença entre as duas, não pelo que está escrito na explicativa ou na causal, mas na outra oração. Se tem uma consequência, eu vou ter uma causal. Se não tem uma consequência, eu tenho uma explicação. Agora, não é só por isso. Ocorre que para a prova do CESP, essas orações, elas não deixam de ser expressões de natureza explicativa. Por isso, esteja atento a isso por causa da pontuação. Tá? Muito atento, mesmo porque são os mesmos elementos que são usados para introduzi-las, né? Indica o motivo da declaração feita na oração anterior. Não apresenta consequências. Chegue antes das 22 horas porque vamos sair mais cedo amanhã. Estou dando uma explicação para ele chegar antes. Por isso eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Então vejam, não se esqueça. As duas, tanto a causal, subordinada adverbial causal, quanto a coordenada sindética explicativa, usam os mesmos elementos coesivos. Porque uma vez que, visto que, já que, como, pois e porquanto. A diferença entre as duas está na outra oração. Para eu ter uma causa, eu tenho que ter uma consequência. Certo? E se ela for explicativa, eu terei apenas uma declaração. Tá aí, portanto. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Indica uma ideia de conclusão. Isso você deve lembrar muito bem. Usa na redação, né? Portanto, apesar do professor sempre pedir para não usar esse elemento coesivo na sua conclusão da sua redação, a gente acaba usando muitas vezes, né? O portanto. Tá? Então, nasce daí já. Para introduzir essa ideia de conclusão, eu vou usar o portanto, o logo, por isso, então, assim, por conseguinte, consequentemente,
Olha um exemplo aí. Bem dizia Descartes, penso, logo existo. Portanto, oração coordenada sindética conclusiva. Não vá confundir com a oração subordinada adverbial conclusiva. Certo? A conclusiva a conclusiva é portanto, logo, por isso, então, assim. Enquanto que a consecutiva, gente, não confunda consequência com conclusão. Oração subordinada adverbial consecutiva com oração coordenada sindética conclusiva. Por quê? Para ser uma consecutiva tem que ser tão que, tanto que, tamanho que. E para ser uma conclusiva, tem que ser por isso, então, assim, portanto, logo, certo? Não se esqueça de que um cérebro bem treinado não deixa você na mão. Pratique, estude. Você vai encontrar lá no blog.educacional.com.br material de estudo, exercícios, e também no blog do Professor França, www.professorfrança.blogspot.com, simulados e exercícios para o seu treinamento. Bons estudos!